Fala, jovens! Atualização aqui do mercado. Vou passar aqui com vocês algumas regiões, o que é que eu estou observando, o que é que dá para esperar aqui para as próximas semanas. Então vamos lá, né? Começando aqui pelo Bitcoin, como sempre. Bitcoin ainda trabalhando dentro daquele range que a gente tinha comentado antes, né? É maravilhoso para quem faz pool de liquidez, mas para quem está fazendo trade aqui é um pouco complicado porque a gente não tem tanta movimentação no time maior, né? Então a gente não consegue ter operações um pouco mais estruturadas, um pouco mais com calma e tentar surfar movimentos de swing trade, né? Igual quando estava tendo esses flushes aqui abaixo. Ou seja, quem quiser operar Bitcoin aqui para day trade tem que operar, fazer scalping, né? Buscar operações em times como M5 e M15. No geral, a gente ainda está trabalhando na nossa base ali, acima da nossa base no 89, né? 89 e 84, 85. Então a gente continua tendo aqui um viés em alta, onde o mercado pode voltar para fazer testes de correção aqui, correções, esses testes principais aqui, para depois continuar fazendo movimentações em alta, né? No início do mês, eu tinha até comentado que justamente por causa dessa movimentação dessa estrutura, a gente tinha um viés altista, que a gente teria muito mais viés de alta do que de baixa por enquanto, e ainda assim, mesmo depois desse teste principal de absorção, o mercado não conseguiu ainda desenvolver. Você percebe pelo volume que ele vem caindo ao decorrer desses últimos dias, né, últimas semanas aqui. Então, por que isso é ruim? Por que isso é preocupante? Porque ele não saindo dessa região de absorção, ele pode começar a gerar desespero, né? Muita gente fica ali posicionada, fecha o contrato, fecha as opções. Muita gente começa a ficar preocupada com suas posições em altcoins e começa a vender Bitcoin para poder comprar altcoin. Então isso aqui é um pouco preocupante, tá? Não vai mudar tanto em relação à movimentação do Bitcoin, mas ainda assim começa a ficar um pouco chato, porque ele pode fazer do nada um flush de volta aqui até os 91 e quem sabe até os 89, 84, tá? Mais ou menos essa faixa de preço. Então o que é que eu fico de olho? Eu vou ficar de olho aqui nessa faixa de preço do 101 e essa região aqui do 91, tá? Essa região agora do 98, 97, 98 é a região base. Hoje está tendo mais posições, né? Então aqui nesse caso, se a gente começar a ter uma perca dessa região 98 e começar a entrar volume, a gente pode sim começar a ter um teste da região do 101, 102 e aí quem sabe a gente conseguir ter um movimento em alta, né? Então por enquanto as regiões que eu vou ficar de olho para fazer operações de trade vão ser aqui próximos a 91, 98 e 101 mil, tá? Depois disso aí eu vejo o que eu faço. Para quem faz pool de liquidez, né? Quem monta pool, acho interessante montar um pool exatamente nessa faixa de preço, porque aí se ela começar a movimentar para baixo, você vai ter comprado aqui a um preço interessante, e aí vai valer a pena você depois realocar essas posições. Ou se você não fez, se você está posicionado e ele acaba subindo aqui, você vende, realiza uma parte do lucro que você montou nessa parte de baixo da pool, e assim você consegue aproveitar o movimento de alta do Bitcoin, né? Então aqui, essa é a minha base de preço por enquanto para o BTC. O mais preocupante por enquanto, para alguns, né, porque para mim foi muito bom, porque testou uma região de importância, foi Solana. Né, Solana fez a movimentação em queda. Eu já tinha comentado isso aqui com o pessoal da comunidade, que eu mandei umas marcações lá dentro, e ela fez exatamente a movimentação, né? Se eu pegar aqui para vocês, aqui ó, tá vendo? Eu tinha mandado algumas análises aqui para essa semana, Link, XRP, Ethereum e Solana, né? E eu comentei aqui que Solana já estava começando a ficar sobrevendido, então ela poderia, na região que ela está, buscar aqui por volta dos 169, 160 e pouco, e depois tentar fazer uma próxima correção, né? E foi o que aconteceu. Eu não peguei o short, mas eu peguei a compra de volta, né? Eu abri uma ordem de compra em 166 e fiz a saída aqui no 173, né? Então, por enquanto, não tem muita coisa a se fazer, né? Eu mandei até a marcação pro pessoal aqui, que era uma região importante e tal. Então, de novo, se você não sabe fazer trade, você acaba deixando um certo dinheiro na mesa ali porque não consegue aproveitar essas oscilações, né? Então, agora, Bruno, e agora? O que você acha de Solana? Solana está na base de preço, né? Então, aqui, onde ela está agora, ela ainda, no diário, tá? No gráfico diário, ela ainda não deu sobrevenda. Ela quase deu sobrevenda. E isso aqui é um pouco perigoso, porque como foi quase, não tem um indicativo ainda de pausa dessa queda, ela pode sim continuar caindo e buscar abaixo aqui dos 160, 155, por aí. E aí, Bruno, o que você vai fazer? Nada. Por enquanto, nada, tá? Eu vou pensar aqui, como eu falei, operações de compra de curto prazo aqui dentro, saídas aqui por volta dos 193 mil, por aqui, tá? 193, 195. Então, esse aqui vai ser meu range de trabalho por enquanto. E aí, se ela perder essa região, eu vou pensar em montar alguma posição um pouco mais pesada aqui por volta dos 140, como sendo a região de base importante, né? Porque se ele perde os 140, a nossa próxima base está muito distante, aí fica complicado. Aí é melhor já fechar a posição e pensar em inverter, pegando shorts aqui por segurança, né? Se ela continuar trabalhando nessa faixa até os 193, 195,
e começar a dar indício de compra, aí faz sentido sim a gente começar a pensar em operações de teste, né, dessa região, para tentar surfar uma movimentação de alta até próximo ao 220, 230. Bruno, você acha que vai ser por agora? Sinceramente, não. Tá? Sinceramente, não. Mas, de novo, né, nós somos traders, nós não estamos aqui para ficar tentando adivinhar o que a ativo vai fazer ou deixar de fazer. A gente faz uma análise e reage ao mercado. Então, por enquanto, Solana para mim está na base de preço interessante. Se nós colocarmos aqui o RSI Levels, você vai ver que ainda tem um espaço legal para cair. A base tranquila do RSI Levels, que ele pode fazer um teste aqui, seria ali por volta do 147. 147, 142, mais ou menos, essa faixa de preço aqui. Então, eu vou ficar tranquilo, não vou ficar tentando também fazer operações muito arriscadas. Mais um scalpzinho, mais um teste de região importante, né? Outro ativo que eu acho importante aqui agora para esse movimento, inclusive para quem está fazendo trade ou push de liquidez, é o Ethereum. Né? Ethereum sempre é interessante, mas na situação que ele está aqui é um pouco mais. Por quê? Porque o Ethereum está trabalhando, deixa eu colocar o RSI Levels para vocês entenderem. Ele fez um teste do RSI Levels e agora está começando a trabalhar acima. Esse espaço, né, que ele tem do pavio é um espaço perigoso, porque o mercado inteiro está contando com isso. Então, se não tiver demanda suficiente no preço atual, ele começa a zerar a posição, e se zerar a posição e sair vendendo a mercado, a gente pode ter uma queda um pouco mais acentuada. Né? Então, nosso espaço de trabalho do Ethereum é todo esse espaço que ainda não foi testado, né? Mais ou menos aqui, de 20%. Ou seja, até o 2.300, ainda assim é formado base de preço. Então, eu, tá, como trader, estou trabalhando aqui entre o 2.571 até o 2.988. Essa é a minha faixa aqui de trabalho. Toda a movimentação que ele faz aqui de compra ou de venda, eu estou trabalhando aqui fazendo trade, tá? Bruno, perdeu o 2.980, 88. O que é que você faz? Aqui eu vou começar a pensar em venda. Bruno, mas porra, o mercado vai subir. Eu sou trader, não estou preocupado com o movimento subir. Aqui onde ele está, o movimento interessante de compra. Aqui, se você estiver pensando em montar posição em Ethereum, assim como eu fiz, o melhor preço para você montar nesse momento é onde ele está. É aqui. Bruno, e se cair mais? Melhor ainda. Mas o melhor preço é onde é que ele está. Porque no momento que ele começar a chegar nessas regiões aqui do 3.100, mais ou menos, a gente pode ter um baque de volta no mercado fazendo a correção. E pensando no movimento mais curto, essa região vai ser minha região de realização, né? Então, se eu compro aqui, é aqui que eu vou pensar em fazer uma parcial, botar um dinheiro no bolso. Porque aqui era o preço que ele estava sendo trabalhado há muito tempo. Então, se ele perde isso aqui, aí sim ele busca nossas máximas de preço e tudo mais, né? Então, pensando em compra para... né, uma posição um pouco maior, é uma região muito boa de preço sim, e pensando agora em movimentos curtos, eu trabalharia de 2.500 ao 2.988, seria essa faixa de preço aqui, né? Fora isso, a gente tem alguns outros ativos aqui, por exemplo, como Jupiter, JLP, que é um ativo de stake líquido, né? E mesmo assim, eu não faria uma operação direta nele aqui agora, mas é um ativo legal para você começar a montar a posição quando ele começar a entrar em sobrevenda, né? Porque isso aqui é basicamente uma cesta de ativo. O JLP é uma cesta de ativo onde você tem Bitcoin, Ethereum, Solana e USDC e USDT. Então a gente tem um misto aqui, né? Um index. Se todo o mercado começar a dar um indício de compra, todo o mercado começar a ficar um pouco mais animado, ele vai reagir junto, né? Então a nossa base de preço vai ser importante. Então se ele começar a formar uma sobrevenda bacana por aqui, começa a ficar interessante sim a gente montar alguma posição. O melhor preço de posição dele seria por volta do 3,50 mais ou menos, porque a gente teria liquidação de um monte de pessoas ali de empréstimo que está alavancado até o talo, então seria uma boa operação aqui para poder pegar uma correção, tá? Então vamos ficar de olho aqui no RSI dele no diário, tá? No 4 horas não, tá? Diário, aqui é uma operação só para longo prazo. Junto com isso temos aqui Ethena. A Ethena está buscando lá agora uma faixa de preço importante. Ela já tinha feito um teste, como eu comentei, né, para curto prazo. E agora está começando a descer um pouco mais, trabalhando por volta dos 35. Isso daqui, né, acaba criando um range curto. Isso é um problema. Porque o range da Ethena por volta ali do 35, 0,35 ao 0,50. Então ela pode fazer uma movimentação mais rápida, fazer um movimento e fazer um teste de volta no 50 de forma um pouco mais agressiva. Se isso aqui acontecer, a gente vai ter uma oportunidade de compra e quem sabe uma oportunidade de venda trabalhando nesse range aqui, né? Ela perdendo o 0,50, eu acredito que ela pode buscar ali por volta do 0,67. Aí já vai se tornar um pouquinho mais complicado, porque aí a gente vai ter um range muito grande para poder fazer correções de movimento, né? Então, ao mesmo tempo que é muito ruim, é muito bom. Então, vamos ficar atento aqui. Provavelmente ali eu vou começar a fazer algumas operações por volta do 0,35 de curto prazo, certo? Cadê? XRP, nesse exato momento, fez o teste daquela base que eu tinha definido aqui para o pessoal da comunidade também.
Deixa eu jogar aqui um time menor, senão vocês não vão conseguir enxergar direito, né? Olha lá, tá vendo? Eu mandei a marcação para eles, ali por volta do 2.480, né? 2.80 mais ou menos, e um ponto principal de saída no 2.59, e agora se ele perder essa região a gente tem ele por volta do 2,87, mais ou menos. Então a gente tem como trabalhar toda essa faixa de preço daqui até aqui em cima, pensando em retestes de região, né? Fazendo movimentações em venda, e quem sabe aqui ele dar indício de compra, movimentar, aumentando o volume e tudo mais, a gente começar a aproveitar movimentos aqui, quem sabe para poder ter uma saída no 2,87. Bacana? Então o XRP também está sendo ativo bacana. Eu, sinceramente, pensando numa operação um pouco mais longo prazo, né? Uma operação mais estruturada aqui, eu não faria uma operação nesse momento aqui em XRP, pelo fato de ele estar exatamente no meio do range. Cadê? A Cookie, que foi a outra que eu comentei aqui no canal com vocês, que ela estava dando uma reagida e que está trabalhando dentro da região importante, porque o nosso ponto de compra era 0,19, né? Agora, começando a trabalhar de forma lateral, só que está tendo um problema. Ela não está engatando volume, a gente está tendo volume durante as movimentações em altas. Então, assim, para quem faz day trade, o range aqui entre o 0,15 e 0,25, mais ou menos, vou botar 0,25. Entre o 0,25 e o 0,15 vai ser a nossa região principal, né? Tentem não alongar tanto a posição, porque se ela bater uma venda um pouco mais agressiva, ela pode buscar o 0,15 e a gente não vai estar preparado para poder fazer uma saída, porque daqui e aí, ela cai mais, né? Eu ficaria atento aqui a operações mais curtas, ali no time de 5 minutos, 15 minutos, trabalhando dentro desse range, porque o ponto principal para mim aqui, sendo bem sincero para vocês, é o 0,22, porque o 0,22 foi onde começou a ter aquela absorção durante as quedas. Ela subiu pra caramba, mas também teve venda pra caramba. Então a gente está trabalhando exatamente dentro desse range, tá? Entre 0,15, 0,27, 0,22 sendo um ponto de importância e 0,25 como uma base de preço. Então, Cookie aqui é um ativo legal, tá? Mesmo, ela não está tendo tanta liquidez assim quanto os outros ativos, justamente por causa da situação que ela está agora. Mas esse movimento aqui, ó, de correções que ela acaba fazendo na tela, acaba dando umas operações um pouco mais tranquilas. A gente não tem uma movimentação absurda de vai e volta. Ela vai, faz a pernada e depois se completa. Ao contrário de um usual, ao contrário de outros ativos assim. Beleza? Então, a outra aqui, para fechar com chave de ouro, a Link. A Link, nesse momento aqui, eu tô achando interessante, porque ela está começando a perder uma base de preço. Então, se você estiver pensando em fazer operações curtas de venda na Link, começa a fazer sentido, né? Ela está aqui no 17,97. A nossa base está ali por volta do 20, né? E a nossa próxima região de alvo ali por volta do 15,65. Então, se aumentar a oferta nessas regiões aqui, a gente pode começar a pensar em pegar operações de curto prazo, né? Ali por volta de 15 minutos, retestes essas correções, tentando surfar uma queda até o 0,15 para a gente poder aproveitar essa correção, né? Se você estiver montando pool de liquidez, a região interessante aqui seria por volta do 15, que aí, né, faria uma troca justa aqui, e você teria aqui 20 como sua região. Você teria o range aqui do 15 ao 20 como base aqui para você montar suas posições, né? Porque aí você estaria comprando o Link até o 15, né? Bruno, não acho interessante, não estou vendo compra, o mercado está começando a cair, então espera para poder montar quando ela começar a cair aqui abaixo, né? Aqui abaixo dessa região aqui, você monta uma pool daqui para cá, e aí você consegue trocar entre o 15 e o 12, e aí começa a ficar interessante. Bacana? Então, do mais é isso. Se tiver algum outro ativo que vocês querem que eu dê uma olhada. Verdade, me perguntaram sobre a Pendle. Então, vou fazer uma análise aqui rapidinho. Se a internet ajudar. A Pendle, no momento que ela está agora, a nossa base de preço da Pendle, deixa eu limpar essas marcações aqui, tá me atrapalhando. Aqui. Nossas marcações da Pendle aqui agora seriam em cima dessa região de venda, né? Estaria com mais em venda do que em compra. A nossa base principal aqui, por enquanto, tem sido essa região de absorção, que ficou daqui para cá. E a gente teria essa região aqui como região de oferta, ó, essa região aqui, tá? Aqui seria a região de injustiça. E aqui seria aqui, ó, mais ou menos. Aqui. Então a gente tem um range aqui entre o 2,66. Deixa eu botar mais uma marcação aqui. 2,66 ao 4,01. Como base aqui importante, dá para trabalhar legal aqui, tanto venda quanto compra. Se ele perder o 4, dá para buscar uma compra até ali o 4,85, tá? Isso é a única coisa que tem para Pendle. A longo prazo, né, pensando na movimentação maior, ela está trabalhando na região meio, né, meio de campo, não é uma região extremamente legal. Se você pegar aqui onde é que foi mais negociado, né, vamos pegar o movimento inteiro da Pendle aqui, tá vendo? É onde ela fez o teste agora, e se ele perder aqui, só lá por volta de 1,21. Aí não vai fazer tanto sentido, né? Pegando o movimento mais completo, como base de preço,
A nossa base de preço da Pendle está exatamente onde é que ela fez um teste agora por volta do 2,87 ao 1,96. Então a gente continua trabalhando uma boa base de preço aqui para pensar em montar algum tipo de posição, né? Bruno, gosto de Pendle pra caralho. Vale a pena montar uma pool aqui? Vale. Você montar uma pool aqui por volta de 2,66 até o... Vai 2. Vamos botar um pool pequenininho até o 2. Né? Botando Pendle aqui, trocar Pendle USDT, tá? Porque aí você vai trocar Pendle quando chegar aqui embaixo. Aí vai ser um bom ponto de compra. Se ele voltar a subir aqui, você realiza com o preço mais pra cima. Então, é isso. Se tiver algum ativo que vocês queiram, né, que eu faça alguma análise um pouquinho mais tranquila, ou uma análise até um pouco mais rápida aqui pro canal, tava pensando em fazer isso. Para o pessoal que está acompanhando aqui, né, sempre que eu posto, pegar operações mais curtas. Se você quiser acompanhar um pouco mais essas operações, entra no grupo gratuito, o link vai estar aqui embaixo. E se você quiser aprender como é que eu faço leitura de fluxo, leitura de preço, ferramenta, IA e tudo mais, recomendo participar da comunidade. O link também vai estar aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. E é só o começo.